Está no ar o Explicador, edição das manhãs 360, esta quinta-feira, sobre a posição de Portugal sobre o envio de tropas para a Ucrânia. E para isso convidamos para estarem connosco Vitalino Canas e Eduardo Pacheco. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. A entrada de Donald Trump em cena veio mudar radicalmente a relação de forças em torno da invasão russa da Ucrânia. A Europa é para já uma espectadora e em alguns países já se fala na possibilidade de colocar tropas no terreno. Vitalino Canas, bom dia, bem-vindo a este explicador. Devemos de facto começar, pelo menos mentalmente, não é, a preparar-nos para essa possibilidade, para o eventual envio de tropas para uma zona de conflito. Bom dia, Bruno Vieira Amaral e Paulo Ferreira. Bom dia, Eduardo Pacheco. Bom, eu acho que isto está um pouco ainda confuso. Manifestamente, a Europa, União Europeia e fora da União Europeia também, o próprio Reino Unido, foram surpreendidos pela rapidez dos movimentos de Donald Trump e também de Putin. Ou seja, muita gente desvalorizou a capacidade de Donald Trump rapidamente se movimentar no terreno e talvez também se tenha desvalorizado a ansiedade de Putin em que isso acontecesse, e quando aconteceu muita gente deve ter ficado surpreendido. E penso que aquilo que está a suceder é haver aqui um conjunto de reações um pouco descoordenadas, um pouco desarticuladas e às vezes sem se perceber bem qual é que vai ser o contexto em que elas podem verificar-se, designadamente esta ideia de enviar tropas para a Ucrânia, já manifestada por vários países, designadamente o Reino Unido e a França. Mas em que contexto? Quer dizer, se ainda agora começaram negociações de paz, ou negociações, não se sabe paz de quê, mas negociações, se não se sabe quais é que vão ser os parceiros chamados a essas negociações, porque aparentemente a Europa estará aqui num papel secundário, embora se entenda, e já houve declarações do Marco Rubio nesse sentido, obviamente a Europa será chamada em certa altura para participar, mas por enquanto não está envolvida. Portanto, o contexto em que isso pode verificar-se está longe de estar esclarecido, e por isso parece muito já uma reação um pouco sob pressão, sob a necessidade de fazer alguma coisa, de mostrar alguma coisa, sem que, contudo, se saiba bem para quê e em que contexto. Portanto, eu acho que aqui a Europa tem de encontrar liderança. Fala-se muito das questões relacionadas com o reforço dos orçamentos de defesa e das capacidades militares da Europa, mas sobretudo nós temos de encontrar entre nós condições de liderança que correspondam àquele velho ditado dos presidentes norte-americanos que diziam: mas quando eu quero telefonar para a Europa, liga quem? É isso que nós temos aqui de descobrir. É Ursula von der Leyen, é António Costa, é outro qualquer. Quer dizer, tem de haver aqui liderança com quem os Estados Unidos possam falar, com quem a Rússia também possa falar, e essa liderança tem de ter um mandato forte para representar a Europa neste contexto, porque se não se conseguir fazer isso, vão olhar para nós como alguém que não conta. Eduardo Pacheco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. No meio desta incerteza que o Vitalino Canas acaba de sublinhar, não sabemos muito bem para onde é que estamos a ir. Na Europa e em Portugal estamos preparados para essa eventualidade de alguma maneira, ou habituámos de tal maneira à paz, e isso é um bom hábito, que os nossos políticos não conseguem dar más notícias ao país se elas forem necessárias. Muito bom dia também a todos, ao Vitalino, e dizer que aquilo que nós temos assistido nos últimos dias é uma alteração geopolítica relevante ao nível internacional. Por um lado, nós temos o Presidente Trump a ser o porta-voz do Presidente Putin. O Presidente Putin se escusa de falar, fica quieto e sentado no sofá, que tem um porta-voz de alto gabarito para o defender, explicar as suas posições, e que são aparentemente secundadas na sua plenitude por aquele que é o Presidente dos Estados Unidos. E em segundo lugar, que a Europa não conta para nada. Não é chamada para a mesa das negociações, é mesmo desprezada, como foi pelo vice-presidente americano, quando a semana passada a Conferência de Munique resolveu dizer que o adversário não é a Rússia, é a própria Europa.
e, portanto, mostrando um desprezo completo, aliás, mas criticando as diferentes democracias europeias. E quando queremos reagir, o presidente Macron tenta fazer reuniões, mas convida umas pessoas, deixa outras de fora, e aquelas que vão têm opiniões diferentes, como vimos no primeiro encontro. Quando acaba o encontro, a primeira-ministra italiana a dizer que ele tinha sido desnecessário, o chanceler alemão com uma opinião, o presidente francês com outra. Portanto, nem um pequeno grupo, já não é a União Europeia. Um pequeno grupo, nem assim eles conseguem entender. E, portanto, a Europa dá sinais inequívocos que não tem voz, que não tem peso, que não conta para nada. E o exemplo de que não conta para nada é que os americanos querem entender-se com a Rússia sobre a Ucrânia, não convidando a Rússia nem a Ucrânia, mas solicitando, depois de enviar tropas para uma zona de fronteira, é a Europa que vai meter as tropas. Porque os americanos não. Mas os americanos venderão armamento, naturalmente, que seja necessário. E os europeus aceitam essa solução. Quer dizer, não são vistos nem achados na solução, notam um desprezo completo pela Ucrânia. Aqui torna-se o consciente de Trump. Quer dizer, o que a Rússia fez é o que ele gostaria de fazer com o Canadá ou com a Groenlândia. E, portanto, ele acha que há zonas de influência e que um Estado tem o direito de ocupar aquilo que considera relevante para si. Duarte Pacheco, mas a Europa está preparada para esta possibilidade, para esta eventualidade de enviar tropas para a Ucrânia? Há países que já demonstraram essa disponibilidade, mas existirá um consenso entre os países europeus para esse envio de tropas? Duas situações. Em primeiro lugar, a Rússia já disse que não aceita tropas de países membros da NATO. Portanto, nós estamos a discutir algo que os russos já excluíram. E, portanto, não sei para que estamos a perder tempo. Essa é a primeira nota. Eu, enquanto Presidente da União Interparlamentar, nós criamos uma comissão para acompanhar esta situação e que visitou os dois países, a Ucrânia e a Rússia, composta por presidentes de parlamentos, desde a África do Sul, ao Uruguai, à Bélgica, etc. E posso dizer 3 minutos. E, sendo eu Presidente, era natural que fosse eu a presidir, mas que eles disseram logo que eu não poderia presidir porque vinha de um país membro da NATO, e então foi o Vice-Presidente da organização, que era dos Emirados, que presidiu o grupo de trabalho. Isto é só para lhes dar um exemplo. Portanto, eles não querem ninguém que seja da NATO lá. Portanto, escusamos estar a perder tempo. Mas, em segundo lugar, mesmo que isso fosse aceito pelos russos, aquilo que é completamente diferente. Mandar tropas para um cenário de guerra ou mandar tropas de estilo capacetes azuis... Sim, uma tropa de manutenção da paz, não? Completamente diferente. Os riscos inerentes não têm nada a ver e é este segundo cenário aquilo que se está a falar, apesar de eu repetir, dificilmente os russos aceitarão que sejam tropas da NATO. Vitalino Canas, já percebemos, e é disso que temos estado a falar, que os Estados Unidos assumiram a liderança do processo, ao mesmo tempo que forçam a Europa a assumir responsabilidades. Isto para a Europa é o pior de dois mundos e pergunto-lhe se é politicamente sustentável para as lideranças europeias. A Europa vai ficar na mesma, nesta posição em que os Estados Unidos ditam as regras e tem de ser a Europa depois a acartar os custos? Vêm aí eleições na Alemanha. O que é que se pode esperar que resulte deste cenário, deste novo cenário político? Bem, isto é um wake-up call para a Europa, portanto é um soar do despertador para a Europa. Penso que a Europa tem estado muito à sombra do chapéu de chuva de proteção de segurança que é conferido pelos Estados Unidos da América desde há alguns anos, e não é apenas com Donald Trump que isso sucede, desde há alguns anos que os Estados Unidos têm proferido sucessivos avisos em relação à Europa. Todos nós percebemos que não é sequer uma questão relacionada com idiosincrasias deste ou daquele presidente, designadamente do presidente Trump. Os Estados Unidos têm um problema sério que se agrava todos os dias com a China, com o crescimento da China e com a expansão que a China mostra em termos militares, a capacidade militar, as questões relacionadas com Taiwan, as questões relacionadas com o Extremo Oriente. Esse é o problema sério que os Estados Unidos têm neste momento e, portanto, os Estados Unidos não querem ter preocupações com a Europa e com assuntos europeus. Digamos que enquanto Joe Biden foi presidente dos Estados Unidos da América, isso ficou relativamente esbatido. A guerra da Ucrânia começou com a presidência de Joe Biden, isso ficou relativamente esbatido durante essa altura. Digamos que os aliados europeus
da Aliança Atlântica conseguiram, apesar de tudo, ter a simpatia de Joe Biden em relação a isso, e eu sublinho a simpatia de Joe Biden e da sua administração, e não estou seguro que tenha sido a simpatia de todo o governo americano, incluindo o Congresso, porque sempre houve vozes dissonantes também em relação a isso, mas durante este período conseguiu-se ter essa simpatia. Trump tem uma posição diferente. Eu acho que aqui, se calhar, nós temos de começar na Europa também a ter uma atitude relativamente realista em relação às questões e aos interesses. Digamos que a Europa tem estado muito envolvida numa postura algo idealista, algo principiológico em relação às relações internacionais. Damos como seguro que os Estados Unidos da América é nosso aliado, é aliado dos países que pertencem à União Europeia e que não pertencem à União Europeia, mas que estão na NATO, que está segura a sua proteção, que está segura a existência de interesses comuns, etc., quando na verdade, se calhar, o que nós estamos agora a perceber é que isso não é totalmente certo. Ou seja, os Estados Unidos da América, porventura, cada vez têm interesses mais dissonantes dos interesses europeus. E por isso nós temos de ter o cuidado de não pensar que está garantida a parceria estratégica dentro da Aliança Atlântica com os Estados Unidos da América. E temos de nos preparar para isso. Temos de ser realistas e ver quais é que são os nossos interesses próprios, específicos, que os Estados Unidos da América não vão acompanhar ou cada vez acompanharão menos, e temos de estar preparados para despender o que seja necessário em termos de recursos e, sobretudo, insisto naquilo que disse na minha primeira intervenção, sobretudo criar liderança neste campo. E nós não temos, nesta altura, uma liderança forte dentro da União Europeia capaz de enfrentar este grande desafio. De Eduardo Pacheco, como é que a Europa deve lidar com esta nova realidade de uma liderança norte-americana que não privilegia as relações com a Europa? Deve encarar isto como algo transitório, temporário e que depois poderá regressar a uma normalidade com uma outra administração, com uma outra presidência, ou estamos mesmo perante uma mudança estrutural, uma mudança de fundo? Estamos mesmo perante uma mudança estrutural, eu concordo inteiramente com o Vitalino Canas. Essa tendência já era visível até do presidente Biden, e antes disso do presidente Obama, melhor, e portanto essa tendência era evidente. O que significa que a Europa tem que olhar para si e dizer nós crescemos, já somos adultos e temos que tratar da nossa própria segurança e ter liderança também, inequivocamente. E tem que preparar-se para isso, porque durante o que aconteceu desde o pós-guerra é que nós não precisamos de fazer investimento na defesa porque tínhamos o chapéu americano e por isso foi possível gastar no Estado Social, promover o desenvolvimento e o crescimento económico por outras vias. Mário Draghi fez essa referência. Nós não podemos continuar dependentes de defesa externa e, portanto, temos que começar a fazer um rearmamento forte. A própria indústria de defesa tem que ser autónoma e europeia. Não basta investir para depois ir comprar lá fora e ficar na mão de outros à mesma. E isso tem que acontecer para podermos ter espaços. Claro que podemos estar a viver um momento mais crítico. Um momento mais crítico de alguém que considera o Putin um grande democrata, apesar de matar os opositores na cadeia ou empurrando-os das janelas e das varandas dos hotéis, mas considera Zelensky um ditador. E, portanto, estamos perante uma situação extrema. Mas o pensamento estratégico já estava na administração americana e esse não vai evoluir a favor da Europa. E depois há outra questão, Vitalino Canas, que é a arquitetura institucional europeia. Será que, enfim, tem sido testada ao longo do tempo e o processo decisório não é o melhor e o mais rápido, como sabemos, e agora é testada no momento em que é preciso tomar decisões importantes e decisões urgentes. E a presença do Reino Unido, por exemplo, que está fora da União Europeia, nesta reunião já indica que alguma coisa terá que mudar por aqui mesmo a este nível? Sim, eu acho que alguma coisa terá a mudar agora. Custa a perceber nesta altura exatamente em que termos e em que sentido. E é claro que não é possível uma arquitetura europeia de defesa
coerente sem o Reino Unido. E, portanto, tem de haver aqui qualquer forma de resolver esses problemas. Primeiro, o problema da articulação institucional e ao nível das estruturas de defesa entre os países europeus da União Europeia e o Reino Unido, e depois também resolver um problema que anda a ser debatido há muito tempo, com divergências internas sérias e que não foram até agora superadas, que é o problema de saber se dentro da União Europeia deve ou não haver um exército europeu. Como se sabe, a França tem defendido isso, designadamente pelo presidente Macron, desde o início do seu mandato presidencial. A França tem sido muito vocal na defesa da existência de um exército europeu, portanto, de se avançar para uma estrutura institucional muito mais institucional e operacional muito mais robusta do que aquela que existe. Isso tem tido a resistência da maior parte dos outros países, designadamente da Alemanha, e, portanto, sem haver acordo entre França e Alemanha, isso não poderá avançar. E, se calhar, esta é uma altura em que isso tem de começar a ser seriamente também pensado. Portanto, há aqui várias equações a resolver, complexas, entrecruzadas, que agora, se calhar, vamos ter de começar a pensar mais depressa, com maior celeridade do que até aqui. Agora, o que não pode é haver também precipitações e, tendo em conta as suas primeiras questões em relação a esta questão da oferta de efetivos militares para serem colocados, para serem disponibilizados para a Ucrânia, isto já revela alguma precipitação e alguma necessidade de apresentar serviço, de apresentar ideias sem que isso esteja estruturado de uma forma coerente. Duarte Pacheco, acho que devemos evitar isso. Duarte Pacheco, a Rússia admite a possibilidade da Ucrânia aderir à União Europeia, rejeita liminarmente a adesão à NATO. Na eventualidade da criação de um exército europeu, a União Europeia tornar-se-ia também uma força militar. Isso ainda iria complicar mais a situação na Ucrânia? Não, poderia ser a via de salvar a face, da perspectiva de, se o Presidente Trump já assumiu que veta a entrada da Ucrânia na NATO para não desagradar ao seu amigo Putin, então pode ser a própria União Europeia. Se conseguisse chegar a esse nível, e eu acho que dificilmente o vai conseguir, era desejável, da minha ótica, e partilho as opiniões de Macron, até para mostrar a menor dependência de tropas americanas e da defesa americana, mas se conseguíssemos alcançar esse nível, também a Ucrânia ficaria mais protegida, e isso era um sinal positivo. Agora, sobre a reforma da União Europeia, nós temos, esse é o grande problema e que ficou evidente com o último alargamento. Enquanto a Europa foi criada, eram 6 países e os líderes entendiam-se facilmente à volta de uma mesa ao jantar. De 6 passámos para 9, para 10, para 12, para 15, para 27, 28, 27. Ou seja, hoje em dia, ter as regras praticamente iguais a 27 é muito difícil. E por isso é que todo o resto do alargamento tem estado congelado, porque percebe-se que com a casa completamente desarrumada, é melhor não recebermos mais visitas. Só vem complicar a desarrumação em que nós estamos. E enquanto estivermos com este figurino europeu, dificilmente a Europa tem capacidade de decisão, de liderança e de contar. Veja, por exemplo, o PRR, que foi criado para ajudar a economia a sobreviver aos impactos do Covid. Onde é que já vai a pandemia? Quando finalmente está no terreno o programa. Claro que os Estados Unidos ou outros países tomaram as decisões de ter programas semelhantes e estavam em prática durante a pandemia para ajudar a economia. Não é estar em prática 5 anos depois da pandemia ter acabado. Mas é o exemplo de como a Europa está a funcionar ou não está a funcionar.
E a Europa terá de encontrar também respostas para esta situação, quando estamos perto de assinalar os 3 anos do conflito na Ucrânia. Vitalino Canas, Duarte Pacheco, muito obrigado pela vossa participação neste Explicador. Há uma segunda edição do Explicador na Tarde Política, logo depois da síntese das 4h30. Muito obrigado, bom dia. Obrigado.